temperatura agradável Ótimo. e uma alegria de poder estar aqui nós todos reunidos nessa questão tão própria que a gente gosta tanto, né? Mas vamos lá. O conteúdo de hoje, eu gosto dele na medida em que as pessoas, ao começar a tratar do tema propriamente dito, têm que se aprofundar um pouquinho mais para o entendimento do que foi trazido acerca do que está por trás desse tema no nível do que a gente consegue perceber. Para você ter uma ideia, nós estamos falando, para aqueles que por um acaso não acompanharam o início, nós estamos falando dos itens 10, 11, 12 do capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, muitos os chamados e poucos os escolhidos. E aí vem que esses itens, quando nós tratamos aqui de São Lucas, lá no capítulo 12, versículos 47 e 48, está dentro do que foi chamado de a parábola do servo vigilante. A parábola do servo vigilante. Faça essa conexão para que a gente possa ir desenvolvendo o raciocínio no entendimento do que foi trazido para nós disso. E nós precisamos contextualizar esse momento em que Jesus trouxe esse ensinamento dentro dessa parábola. O que está lá em São Lucas, capítulo 12, 47 e 48? Olha bem. O servidor que soube a vontade de seu senhor e que, todavia, não estiver preparado e não tiver feito o que esperava dele, será abatido rudemente. Mas aquele que não soube sua vontade e que tiver feito coisas dignas de castigo, será menos punido. Opa, já tem um chamamento. Muito se pedirá aquele que quem se tiver muito dado, e se fará prestar maiores contas àqueles a quem tiver confiado mais coisas. Por isso o chamamento trazido para nós, muito se pedirá àquele que muito recebeu. Quando você vai pegar esse raciocínio, aí nós temos que contextualizar. Em qual nível? No nível de uma lei que, por um acaso, pode não ser interpretada da maneira como a gente precisa. Lei de justiça? Lei de liberdade? Qual lei que nós vamos estar falando quando Jesus trouxe para nós esse ensinamento? E qual que era a introdução do que se foi trazido com esse conhecimento? A gente tem que fazer correlação do conhecimento adquirido com a responsabilidade que aí advém. Então, a gente tem que fazer uma compensação do quanto se sabe para ver o quanto tem possibilidade mais de errar ou de menos errar. Hoje, nesse grupo que nós estamos aqui, frequentando o Grupo Miramês já há algum tempo, alguém de nós tem dúvida que fumar, a ciência já indica que não é alguma coisa boa? Não. Então, nós já temos o conhecimento de que o hábito de fumar é algo que, se sabendo e continuo fazendo, vai me fazer mal. Isso, fazendo um paralelo, a gente tem que entender o tratamento de Jesus naquela época. Como que antes, durante e depois, ele trouxe isso de uma maneira que a gente entendesse. Como é que era o mundo antes da chegada do Cristo aqui? Uma questão mais rápida, nós vamos dizer o seguinte: a Terra possuía vasta cultura, por incrível que pareça, advinda por grandes filósofos, Sócrates, Platão, Aristóteles e vários outros. A política, a ciência, a arte, a própria religião e até a filosofia eram fartamente divulgadas por vários pensadores.
Havia instrução em todos os cantos do mundo naquele período, cada um no seu nível de evolutivo, conforme as glebas que se tinha. Porém, faltava um negócio chamado educação moral, que era aquela que realmente modifica a essência das pessoas, que faz com que nos ensine a relacionar com os outros. Vocês já me ouviram dizer algumas vezes que a gente vem no mundo para relar uns com os outros. Isso é fruto da vivência, da reencarnação. Agora, o relacionamento é mais ou menos feliz conforme a gente traz de cada um o que nós estamos trazendo para ele. Isso é dentro do trabalho, isso é dentro de um centro espírita, dentro de uma igreja, dentro de uma casa, na relação de pais e filhos. Agora, o que na época de Cristo, quando Cristo já veio, o que estava acontecendo no mundo? Lá no livro Roteiro, o Espírito Emmanuel, no seu capítulo 21, eu tentei resumir aqui, ele traz para nós que era normal. O cativeiro consagrado por lei era flagelo comum, cativeiro mesmo, de colocar as pessoas até sem uma questão de análise de justeza nisso. A mulher era aviltada em quase todas as regiões, recebia tratamento inferior, gente, ao que lhe dispensava aos cavalos. Um cavalo era melhor tratado do que a mulher há 2000 anos atrás. Naquela vivência em que Jesus chegou e deparou com o mundo desse jeito. Homens de consciência enobrecida, por infelicidade financeira ou por questiúncalas de raça, eram assinalados a ferro candente e submetidos a penosa servidão, anotados como animais. Eram marcados com ferro quente. Os pais podiam vender os filhos, tem passagens nesse nível. Era razoável cegar os vencidos e aproveitá-los em serviço doméstico. Olha onde que a gente estava quando Jesus veio ao mundo. Nós temos que contextualizar isso para entender quais eram os níveis das parábolas que ele nos trouxe. As crianças fracas eram quase sempre punidas com morte. As feras devoravam homens vivos nos espetáculos e divertimentos públicos com aplauso geral. Eu só peguei esses do livro Roteiro para vocês entenderem como que era o antes do Cristo, como que foi Cristo aqui, no momento que ele estava, como é que estava passando o planeta Terra, e como que foi o que se sobrepõe depois desses 2000 anos da vinda dele. O que é que nós temos hoje? Um suplício da cruz já dá um novo ânimo aos seguidores. Basta dizer que os discípulos começaram a dedicar-se aos doentes e infortunados. Vocês já pararam para pensar que o caminhar dos discípulos nesse sentido já passou a ser de preocupação com esses que eram mais dependentes? Mais dependentes em todos os sentidos? Aí você tem a instituição de casas de socorro para os necessitados e escolas de evangelização para o espírito popular independente de casta. Casa do Caminho, segue outras. Aí você começa a ter um ensinamento da compaixão e da solidariedade, a bondade e o amor, a fortaleza moral e a esperança. Os senhores, tocados pela luz do mestre, devolvem escravos ao mundo livre. Parece longe, né, gente? A escravidão estava aí até agora há pouco. Mas já é algo advindo de um pós-Jesus encarnado na Terra. Aí você tem uma nova mentalidade implantada no planeta Terra. Essa mentalidade vem de uma vez? Não. Nós estamos passando por esse período de evolução. E aí o que me chama a atenção quanto à questão trazida por Jesus nesse ensinamento de conhecimento e responsabilidade. Porque para aquele acomodado, ele pode dizer o seguinte, então é bom eu não conhecer, porque se eu conheço, a mim vai ser mais cobrado, para que é que eu vou conhecer?
Só que esse é o raciocínio daquele que está sendo arrastado pelo tempo em circunstâncias embaraçosas, de que a vida não foi ainda tomada às rédeas por ele. Então, de acordo com esse preceito evangélico que eu trouxe, o que tiver recebido mais conhecimento e não o tiver aplicado, será rudemente castigado. Contrariamente, aquele que recebeu menos conhecimento e não o tiver aplicado, será menos castigado. Vamos lá. Eu tenho uma criança nascida vamos pôr numa tribo indígena mais afastada, e tem uma criança nascida na Grande São Paulo, ali em São Paulo. Com os pais, com a família toda que o colocou na escola regular, que teve contato com a sociedade, que os pais já tinham uma base de conhecimento de transformar, de mandar para ele, por exemplo, os hábitos alimentares, os hábitos de saúde, os cuidados nas relações com as pessoas. E aí eu tenho um outro nascido numa tribo que não teve esse grau de conhecimento com amplitude do jeito que a gente comentou do primeiro. Como que eu posso olhar numa situação de validação de justiça a capacidade dele do uso do livre-arbítrio, de um e de outro, do que tem sintonia com o conhecimento? Como? Então, essas foram as bases trazidas nessa parábola do servo vigilante para dizer que nós temos várias categorias em algum momento de nós espíritas que se correlacionam e que a cada um do seu tanto. Isso é noção de justiça. Como exigir daquele que não tem capacidade de entender a boa nova o mesmo daquele que já se dedica a esses estudos? Para se pensar nisso, os judeus continuam sendo os mais castigados. Se naquela época já o foram, continuam, porque foram os que mais receberam ensinamentos espirituais. Foram os que tiveram mais acesso a esse conhecimento. E qual que é a vontade de Jesus trazida para nós nesse ensinamento? Lei do amor. Lei do amor. Por quê? Porque na época de Moisés, eu vou ter o quê? O olho por olho, dente por dente. Aí vem Jesus trazendo a noção do amor incondicional. Não importa se ele é manco, se ele é gago, se ele é cego, se ele é mulher, se ele é homem. Aquele que se fundamenta no perdão das ofensas, inclusive. E aí nós temos a lei do amor anotada pelos seus discípulos, transcrita no Evangelho. De forma que cabe a gente agora, já com a organização trazida por eles, consultá-las e dar prosseguimento à sua vontade, que é a vontade de Deus, nosso Pai Criador, estratificada onde? Nas leis naturais. Dentre as suas máximas, vamos lembrar, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, a percepção disso é para quê? É que a gente tenha visão e mesmo assim tornar-se cego. Porque aí eu já vou lá para São João, capítulo 9, versículo 39 a 41, que é o item 11 trazido. Olha como é que está colocado aqui. Eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que aqueles que não veem, vejam. Porque a partir do momento que eu conheço, eu tenho condições melhores de enxergar, de ver e de vivenciar, de ter oportunidades de evoluir. E aqueles que veem se tornem cegos. Mas que veem o quê? Que veem da maneira como ainda não precisa ser assimilada. Ou de maneira equivocada, por culpa ou por dolo.
Alguns fariseus que estavam com ele ouviram essas palavras e lhe disseram: somos nós, pois, também cegos? Quer dizer, os fariseus falou, peraí, eu já conheço algumas realidades. Você está me dizendo que você veio para dizer que aqueles que não estavam enxergando precisavam ver. E talvez aqueles que achavam que enxergavam iam ficar cegos. Cegos por quê? Porque aquele conhecimento que foi modificado, ele perdeu o conceito, ele perdeu o valor. E aí eu tenho a renovação de um novo conhecimento trazido. Jesus então lhes respondeu aos fariseus: se fosseis cegos, não tereis pecado. Opa! Então, se você conhece, você peca. Se você não conhece, você não peca. Mas agora dizeis que vedes, e é por isso que vosso pecado permanece em vós. Opa! Se já tem a conexão, você já tem noção de que aquilo não é bom e continua nesse caminho, aí está a correlação de consciência. Eu sei e continuo fazendo. Sei que isso me faz mal e continuo adotando essa postura. Agora, isso é para nos colocar ansiosamente? Deixarmos ansiosos? Não. É para a gente interpretar o tempo que a gente vai ter condições de primeiro cuidar disso, depois daquilo, do nível da nossa evolução. Nós não estávamos agora há pouco escravizando irmãos? Agora há pouco. E hoje nós já olhamos para isso no nível de que se um animal está sofrendo maus tratos, no Brasil, que é um país ainda muito distante de algumas outras culturas, até pelo tempo de descobrimento, um animal que é maltratado hoje tem lei para ele. Ah, Neito, mas a gente tem observado aí até uma inversão de valores. Às vezes o que a gente cuida de um animal, a gente não cuida de um ser humano. Isso é verdade. Tem alguns irmãos que estão se dedicando a isso. E o que a espiritualidade tem dito? Que isso não deixa de ser uma maneira metodológica de nos fazer começar a, dentro de nós, desenvolver espírito amoroso, que seja com os animais que fazem as nossas vontades, que ainda não estão em contraponto da gente, que não tem opinião própria. Eu falo com um cachorro, por mais que ele possa não me atender, mas ele não se confronta comigo no nível de um ser humano racional. Mas vocês concordam comigo que eu já estou desenvolvendo por aquele animal uma simpatia que me faz ter fragmentos do que é o amor trazido por Jesus para nós, para conhecimento? Começa ali. Para aqueles que ainda têm dificuldade de conviver com o diferente, com opinião diferente, com aquele que a gente chama de sistemático, com aquele que a gente chama de ignorante, com aquele que a gente chama de desleixado. E assim, cada um com seu rótulo, vivenciando essas realidades. E o que foi trazido para nós nesse sentido? Jesus quer nos chamar a atenção para a direção dos nossos olhos. Se olharmos as coisas com segunda intenção, com maldade, com desconfiança, então estaremos no caminho que não é o melhor, nos fazendo equivocar-se nas escolhas. E aí tem a lei do livre-arbítrio. Agora, quando ampliamos a nossa visão com os conhecimentos que vamos adquirindo para as coisas do espírito, vamos nos tornando cegos para a concupiscência, para o erro, para o desvio com relação às leis naturais. É por isso que ele diz: se fois cegos,
não tereis pecado. Olha como é que a interpretação trazida ao pé da letra nos faz entender a dinâmica desses fatos. E isso faz toda a diferença. Então eu estou dizendo que o Espiritismo ou qualquer outra religião traz para nós nos acarreta responsabilidade. Uai, gente, mas o que na vida não nos acarreta responsabilidade a partir do que a gente conhece? Fico vendo aí o Wagner. Aprendeu a tocar o violão, aprendeu a soltar a voz. Opa, não vamos deixar esse talento adormecido, não. Vamos tocar o violão, vamos cantar. Ah, o Soares até agora, antes da pandemia, tinha uma dificuldade danada com questão tecnológica do que diz respeito ao que hoje ele tem, de facilidade, de gravar, de colocar para funcionar. Não teve que aprender? E isso acarretou para ele maior responsabilidade. A gente ficava aí nas reuniões, ó, quem que vai palestrar hoje? Ah, quem que vai palestrar amanhã? E aí depois que se dividiu, que se organizou, que soube como é o melhor funcionamento nas segundas, quartas e domingos, por exemplo, que teve ali as pessoas, o senhor Mendes, é a Fátima, é outro. Cada medida que a gente vai conhecendo, é natural que mais responsabilidade tenha. Já observou que na nossa família, os entes mais próximos, à medida em que a gente estabelece com eles uma relação de confiança, em virtude do que a gente aparenta conhecer ou conhece de verdade, que eles nos buscam para se aconselhar, e aí a gente precisa lembrar, se eu estou sendo buscado para aconselhar, isso é sinal de responsabilidade. Porque eu posso, inclusive, estar direcionando para um lado pior. Para um lado de que o aconselhamento não seja o do lado do bem. Então, antevendo toda a deturpação que a doutrina sofreria ao longo do tempo, Jesus falou-nos do Consolador prometido. Como ele sabia que aquilo que ele estava trazendo iria trazer todo um aspecto de interpretação conforme a frieza e a pouca evolução nossa naquele período, ele falou, calma, gente, em algum momento eu vou trazer algo para dar um upgrade nesse conhecimento. Aí trouxe o Consolador prometido, aquele que viria nos lembrar do que houvéramos esquecido e nos trazer novos conhecimentos. Por quê? Quando você olha para Allan Kardec trazendo essa nova codificação, a gente vai observar que surgiu depois que as ciências se tornaram teóricas experimentais, possibilitando fundamentar a fé em bases racionais. Não veio dissociado, não. Veio depois que já tinha uma questão de ciência um pouco mais evoluída para, inclusive, fazer comparações. Para nos dar condições de você, raciocinando, ter mais condições de entender. Então, o Espiritismo veio abrir a nossa visão do mundo para que pudéssemos enxergar além dos aspectos puramente físicos, ensinando o verdadeiro mundo que não é esse que a gente está habitando, que o verdadeiro mundo é o mundo espiritual. Aí, quando você pega o conhecimento e vai para dentro do que foi trazido pelo Espiritismo, principalmente o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai observar o quê? Que a gente vai começar a encontrar respostas para a grande maioria das dúvidas. Da onde vim, para onde vou, por que isso está acontecendo, qual é o nível que isso tem de interferência na minha evolução. Então, isso faz com que a gente aprenda que não é numa única vida que as questões trazidas para ela é que serão definitivas para falar qual será o meu nível evolutivo a partir dessa vida. Aí nos trazendo o verdadeiro consolo, que eu vou ter tempo de ajustar.
Então, o fazer e que o há de vir. O que eu quero dizer com isso? O que fazer? Se eu estou dizendo que à medida em que mais eu recebo, mais me será cobrado, é melhor que eu fique sem buscar conhecimento, me tornar alguém que fica literalmente estacionado, a vida não vai deixar. Ela vai me fazer andar. Então é melhor que eu assuma as rédeas para entender, por exemplo, que um homicida, se conhecesse o tributo da dor que a vida lhe cobrará no reajuste do seu destino, preferiria não ter braços nem desferir qualquer golpe. E é isso que a gente ainda tem dificuldade de acreditar. Que apesar do que foi trazido nos nossos conhecimentos, a gente continua fazendo em algum nível, mas aí em virtude, inclusive, da pouca evolução. O caluniador, por exemplo, se ele pudesse antever a sombra que enlouquece a visão, a paralisia das cordas vocais e outras questões trazidas, será que ele faria calúnia? Então, se o ingrato, o egoísta, pudessem vislumbrar as consequências de seus atos, jamais se afastariam do caminho reto, que é a obediência das leis divinas. Perceber isso traz para nós que o conhecimento espiritual deve ser algo que não nos deixe estagnados. Pelo contrário, passa a nós. Aquele que sabe e cala é como o avarento que amealha tesouros. Por quê? Porque ele já tem conhecimento disso. E aí eu gostei muito, porque quando a gente vai trazer esse raciocínio para dentro do Livro dos Espíritos, nós vamos estar lá no capítulo 10, cuidando da lei de liberdade. Gente, conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Está muito ligado ao mesmo sentido que foi trazido aqui por São Lucas no capítulo 12, versículos 47 e 48, que eu acabei de ler. A lei de liberdade vai tratar aqui de várias coisas, estão lá nas questões 825 à frente. E tem um pedacinho aqui que eu gosto muito. A lei de liberdade vai até a questão 825, até a questão, para depois alguém queira estudar, até 872. E aí a gente pega aqui, na questão 843 à frente, tem um livre-arbítrio. Então vamos lá. Se eu já soube que buscar o conhecimento vai fazer com que eu tenha mais confiança das pessoas, que eu consiga exercer mais atividades e que com isso eu serei mais cobrado, eu terei no uso do livre-arbítrio um nível de entendimento, de evolução um pouco mais ampliado. E aí a questão 843, ela vem nos dizer: o homem tem o livre-arbítrio dos seus atos? Resposta: visto que ele tem a liberdade de pensar, tem a de agir. Sem livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Questão 843, com a resposta desse nível. Agora, quando é que a gente vai conseguir perceber que os conhecimentos trazidos na aplicação dos ensinamentos podem nos fazer entender com amplitude o quanto que é necessário reproduzir as máximas trazidas por uma questão natural de conhecimento? Quem tem fé não tem medo. A partir do momento que a minha fé é raciocinada e eu tenho conhecimento do que é que ela me produz,
o meu medo diminui. Se o meu medo diminui, eu tenho possibilidade de conduzir melhor as minhas decisões. Ela deixa de ser cega. Então, o que o Espiritismo veio fazer para nós nesse raciocínio? Multiplicar o número de chamados. Pela fé que se proporciona a nós, multiplicará também o número dos escolhidos. Porque à medida que eu tenho mais gente conhecendo e mais gente sendo capaz de ser cobrada pelo que recebeu e pelo que está produzindo, mais e melhor relações sociais eu terei. Aí a gente já faz a correlação com esse mundo de regeneração trazido para nós. Agora, falei da lei de liberdade. Eu gosto muito desse livro. Família, Laboratório das Almas. Ele é de um companheiro, Joamar Zanolini Nazaré. Eu tive o prazer de, com o Joamar, fazer alguns trabalhos. Na época, eu morei em Uberaba 3 anos e pouco, e a gente atuava lá no centro chamado Cássio Siqueira, Campos. E o Joamar é um estudioso, ele é formado em Direito, é da área jurídica, é um estudioso dessa questão ligada ao conhecimento aplicado às famílias. E aí tem um capítulo aqui que ele chama assim, ante os filhos, limite ou liberdade. Só que o que ele traz para nós, nos filhos aqui, não são só as questões sanguíneas. Aquele que nasceu do ventre da mãe, aí, por exemplo, da relação de família, do pai e da mãe. Ele traz uma noção maior do que é essa liberdade trazida pelo Espiritismo, através da necessidade de buscar os conhecimentos, nesse momento da chamada educação moderna. Por quê? Pensa em imaginar o que o pai do Sr. Mendes, o que o meu pai, o que o pai de tantos outros que estão aí agora, trouxe para as relações paternais de conhecimento. E o que nós hoje temos e precisamos levar para os nossos filhos? Em qual nível? Daquilo do que eu só recebi dos pais é o que eu vou transmitir? Ou eu agreguei mais alguma coisa que foi sendo buscada nas escolas, nos livros, na religião, nos conhecimentos em geral, e estou dando conta de dar encaminhamento disso para os nossos filhos? Por quê? Olha para vocês verem. Os novos pais estão com pavor de criar dentro de casa filhos que mais parecem com pequenos tiranos, que se acham donos do mundo e exigem a imediata satisfação de seus desejos. Isso já estava escrito em entrevista, em revista, na revista Veja, em 1995, sobre, inclusive, o que agora estão chamando de milênio, geração Z, que tem literalmente um olhar sobre os limites e liberdade muito confuso, porque estão conhecendo tanto de algumas coisas, mas deixando de permear outras, esquecendo principalmente nós, pais, que a verdadeira educação não prescinde, nem prescindirá jamais da disciplina e do amor. Disciplina e amor. Uai, se eu já sei disso, vou caminhar nesse sentido, mesmo que isso possa causar uns incômodos nessa relação de pais e filhos, de irmãos, de entes familiares próximos. Nem rigor que fira, desrespeite, magoe ou menospreze o sentimento de nossos filhos queridos.
nem relaxamento que os transforme em déspotas, em caprichosos, em irresponsáveis, em carentes de limites. Equilíbrio. Porque aí eu estarei apregoando e vivenciando a verdadeira liberdade. Os pais cristãos compete aplicar os princípios do Evangelho de Jesus, trazendo conhecimento e educação para os filhos, lembrando que ele aplicava o amor dosado e a energia serena no trato educativo com as criaturas. Gente, como que pais e mães, nesse momento atual, têm filhos e não se preocupam com o conhecimento que a gente vai ter que passar para eles? Com quais decisões nós vamos conduzi-los? Com quais competências, virtudes, diálogo, fortaleza, ânimo, ideais e tantas outras que são valores educativos humanos somados aos valores elevados do Evangelho. Então é filosofia, ciência e religião. Para que a gente tenha um roteiro abençoado de orientação e esclarecimento. Só haverá essa educação se ajustarmos isso no nível para que a gente possa ser conduzido dentro do que a gente desaprendeu à medida em que o conhecimento nos mostrou outros lados. Tenta imaginar hoje, eu não consigo, não conheço nenhuma família que tenha, por exemplo, agora, filhos nascidos, por exemplo, do ano 2000 até 2020. Tenta imaginar um casal, começou a ter filho em 2000 e teve filhos até 2020. Vamos supor que nesse período de 20 anos, a mulher teve 12 filhos. Eu tenho uma avó que foi esse caso. Em 20 anos ela teve 12 filhos. Ela viveu até 1990, 2015. Ela iria fazer 100 anos agora em 22. Ela é de 1922 e viveu até 2015. E aí eu perguntava para ela, lúcida de tudo, falava, vó, como é que só dá conta de cuidar dessa meninada toda? Hoje eu tenho uma e tenho dificuldade. Ela falava assim, as crianças não eram o que tem hoje de informação e não tinham condutas das que tem hoje. Se vocês conhecerem alguma casa que de 2020 até agora tiveram 10 filhos, eu queria que vocês me contassem como que é essa relação lá. Porque não tenham dúvidas, espíritos vindo com inteligência, com a sagacidade, com a questão nas alturas, mas com questões morais para serem pontuadas demais, de ter que ter zelo demais, crianças hiperativas, crianças com todo tipo de toque e de outras. Você não vê hoje, na regra, lares que você vai que a criança tem uma postura de quietude, de mansidão, não. Até porque a questão da aceleração do mundo, com esse tanto de informação e conhecimento, faz com que elas não tenham isso de uma maneira que está sendo trabalhada com tranquilidade. Fora os períodos de ausência dos pais, do que era diferente das outras épocas, no núcleo familiar. E das poucas interferências de outras culturas e conceitos éticos de outras famílias. Até porque a grande maioria de nós, me permita assim dizer, pela nossa idade, você vai buscar na sua origem familiar, a maioria vai ver que em algum momento, mesmo que eu estou falando aqui de Belo Horizonte, eram de roças, núcleos familiares rurais. O Brasil, a grande maioria na década de 50 morava em fazendas, meio rural. Aí que foi se organizando melhores as cidades. Belo Horizonte foi planejada para estar dentro da Contorno. A Contorno era o anel rodoviário de Belo Horizonte. E olha o que é a Contorno hoje. Limita o centro. Por quê? Porque as pessoas fizeram esse êxito
do campo para as cidades. E isso traz todo um aspecto que vai desde, por exemplo, do que a gente está vivendo agora, que é questão de contágio, por exemplo, com doenças diferentes de outras épocas, com culturas, com linguagens, com hábitos, do lado que pode ter tido como olhar negativo, mas com coisas muito positivas. Muito mais pessoas para você buscar conhecimento no nível de tecnologia, no nível de saúde, no nível de educação. Isso tudo tem reflexos. E aí, como é que a gente deve cultivar essa liberdade trazida para que a gente busque o conhecimento e, ao mesmo tempo, faça com que a gente possa ter condições de... Ainda tenho 15 minutos. Para ter condições de canalizar esses conhecimentos para que a gente possa trazer mais para as relações. Então, por exemplo, saber ouvir e aceitar um não. Como que eu faço isso com as pessoas que me cercam? Até os filhos, propriamente dito. Aguardar o momento de ser atendido, não ter todas as suas vontades satisfeitas, aprender a partilhar objetos e escolhas, ser paciente ante os problemas, manter-se resignado nas situações que não possa mudar, não se revoltar com isso. Uai, é tudo que a gente dá conta de mudar? Desenvolver aceitação às diferenças. Ah, não gosto de cabelo grande, eu não gosto de cabelo curto. Ah, eu não gosto de gente dessa cor, eu não gosto desse tipo. Uai, mas o outro gosta, e aí? Crescer em obediência. E obediência a gente diz que vem decorrente do ensinamento da disciplina. Abrir mão de pontos de vista em prol da paz familiar. Já pensou se todo mundo chegar na conclusão de que tendo uma televisão, cada um querer ver um programa e são 4, 5 pessoas? Imagina todo dia a tormenta que não vai ser, no mesmo horário? A liberdade em si é dom divino. E a liberdade com disciplina é prenúncio de grandes realizações do espírito. Vou ler isso de novo. A liberdade com disciplina é prenúncio de grandes realizações do espírito. Eis o legado a transmitir aos nossos tutelados, aos nossos relacionais, aqueles que estão próximos de nós. Bem, do Luz Imperecível, eu já falei algumas vezes dele aqui, eu gosto de buscar lá em Mateus capítulo 7, versículo 24, que vem fazer esse casamento com essa parte do evangelho que nos foi colocada, e aí eu vou fazer um fechamento com a questão do livre-arbítrio, que vocês vão entender onde que eu quis chegar. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, opa, agora é Mateus em 7 dizendo, reafirmando na mesma linha do conhecimento trazido por Lucas, que todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras, escutar é ouvir e entender, interpretar, reagir e colocar em prática. Assemelhou-ei ao homem prudente. Opa, obediência, disciplina, prudência. Através do conhecimento trazido, melhor construção, evolução mais rápido. Que edificou a sua casa sobre a rocha. Casa edificada sobre a rocha, nada mais é do que aquela em que todo aquele, quer dizer, sem exceção, orientação de natureza educativa trazida para nós, por Jesus. E, de certa maneira, a conjunção do pois, todo aquele pois, leva a uma conclusão.
Jesus concluindo para nós que a gente precisa, ao escutar as palavras dele, que ouve com atenção e que assimila, possa fazer com que a gente tenha condições de evoluir com mais velocidade, entendendo o livre-arbítrio. Aliás, o próprio Evangelho indica para a gente também em outra passagem: a qualquer que tiver será dado e terá em abundância. Está lá em São Mateus 25, 29. Ampliando, obviamente, o grau de responsabilidade de quem muito recebe. Por isso que é difícil, gente, de um rico passar no buraco de uma agulha. Por quê? Porque ele recebeu talentos que lhe são difíceis de conduzir, até pela convivência que a gente tem. E agora, como que eu vou praticar isso nessa realidade? Para me tornar um homem prudente? O senso didático de Jesus é um negócio que a gente vê o tanto nós somos pequenos, né, no nível de evolução, pensando esse homem trazendo isso, esse espírito com todos os discípulos, naquela época sem tecnologia, sem nada, e os espíritos e os discípulos todos tendo uma linha em que não tem contradição à medida que você vai conhecendo os ensinamentos. O quanto que Lucas está falando a mesma coisa que Mateus, de maneira diferente, mas com a interpretação idêntica. E que aí vem toda essa construção racional que nós estamos fazendo para dizer que a fé raciocinada sobre isso traz para nós essas responsabilidades. E aí, o grande detalhe, a cada um o seu tempo, porque vai cobrar à medida em que você teve acesso a ela. Não indistintamente. Vim passar o podão, independente se você tem 2 metros de altura ou se você tem 1 metro. Não. Se você tem 1 metro, você dá conta de carregar só um saquinho de 20 quilos, você vai carregar um de 20. Se você tem 2, carrega um de 50, carrega um de 50. Porque você já foi dado condições para você carregar. Agora, tenha reflexão sobre isso, de que, à medida em que eu uso o meu livre-arbítrio nesse sentido, eu vou ter condições de caminhar numa segurança de correlação consciencial sobre aquela ideia de pecado e de acerto e erro, que vai me dar mais tranquilidade de buscar mais conhecimento, e cada vez que eu busco mais conhecimento, menos eu erro, à medida em que eu ouço e pratico. Aí, a minha construção estará em rocha firme, na pedra, e não em areia movediça que a gente não sabe onde que está. E se soubermos identificar o piso seguro nos fundamentos inabaláveis do Cristo, a casa edificada atenderá não apenas o nosso espírito, mas todos quantos a ela recorrerem na busca do reconforto e segurança. Pronto. Se eu construo minha casa e ela é capaz de receber mais pessoas, porque o conteúdo trazido ali está em conexão com o Evangelho, com as coisas, com os conhecimentos trazidos pelo Pai, através de Jesus e de outros tantos irmãos, eu estarei conseguindo contribuir para a evolução num nível mais rápido. Agora, isso tudo dependeu do uso do meu livre-arbítrio. Perceber isso faz com que a gente cada vez mais entenda o quanto é necessário essa evolução. E aí eu vou de novo em São Mateus 13,16. Pois não, Soares? Leito, nós chegamos no nosso momento de pergunta, mas não tivemos pergunta, não, tivemos só um comentário
Certo. né, da Fátima, acho que foi no momento que você estava falando sobre a educação aí dos filhos, né? Ela colocou disciplina, 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 com amor sendo trabalhado com o ensinamento da moral e respeito. Tá? Só para trazer esse comentário Nossa, dela aí. mas que colocação feliz. Espera aí. Disciplina, disciplina, com amor. Sendo trabalhado com o ensinamento da moral e respeito. Isso mesmo. Está muito em conexão com o que a gente trouxe isso. E assim, a gente tem essa preocupação de que essa disciplina possa afastar as pessoas da gente. Não, pode ser que em algum momento alguém possa entender mal. Mas quando vê que ela tem correlação com o lado bom que a gente está trazendo, faz com que a gente fique feliz. E aí eu digo, do que foi chamado por Batuíra, nesse livro, Conviver e Melhorar. Gosto muito também. Conviver e Melhorar, pelo Francisco do Espírito Santo Neto, pelos espíritos Lourdes, Catarina e Batuíra. Já vou falar aqui, Cristina, só essa passagem aqui a gente comenta aí. Está em São Mateus 13,16. Mais felizes os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. Utilizemos do ouvido e do olhar para cada vez mais saber. Agora aqui, isso representa todos os sentimentos. Tudo que me faz entrar em conexão com o ente superior, no nível de reflexão para crescimento. Pois não, Cristina? Neita, sendo nós, né, espíritas, e aí sabendo que muito recebemos, né? Porque o espírita, além da codificação, tem uma chuva de literatura, de filosofia, de alta moral, né? Então, realmente, se formos analisar as doutrinas, as religiões do planeta, o espírito é realmente aquele que mais recebeu, né? E aí eu estava meditando na questão 982 do livro. Sua capacidade de percepção pergunta para os espíritos se será necessário que nós professemos o espiritismo para garantir a nossa sorte futura. Nem não, tipo assim, ó, o fato de eu ser espírita, né? Vai me garantir alguma diferença? Você quer comentar a resposta? Você lembra de cor aí? Ou quer que eu continue? Eu comento, pode deixar, eu comento. Ok. Mas muito bem trazida. Eu marquei outras aqui, mas o tempo, esse assunto é muito gostoso e o tempo não dá, né? Aí a resposta é assim: se fosse assim, seguir-se-ia que todos aqueles que não creem ou que não tiverem os mesmos esclarecimentos são deserdados, o que seria um absurdo. É o bem que assegura a sorte futura. Ora, o bem é sempre o bem, qualquer que seja o caminho que a ele conduz. Gente, a água do córregozinho aqui, todo poluído de contagem que vai chegar ao mar, é a mesma que está no outro local, mas vai ao mar. O que nós temos que perceber é que não podemos ficar orgulhosos pelos conhecimentos que temos e temos que ficar mais responsabilizados com eles. Doutor Paviani, dirigente de Centro de São José do Rio Preto, ele é médico, saiu agora do Covid, quase desencarnou, e um sujeito assim, doutor Aguinaldo, um sujeito de uma palestra muito fina, e ele falava o seguinte: ô gente, ele, em toda a simplicidade dele, o meu medo é desencarnar e chegar lá em cima e eles falar assim: meu filho, agora é o seguinte, você ganhou muita coisa, soube e não praticou quase nada. Agora você vai descer lá ateu na próxima e vai ter que conviver com essa jaca. Por quê? Porque você foi dada a oportunidade e você não usufruiu dela. Agora, é interessante perceber isso que a Cristina, com muita sapiência, trouxe na questão 982, que o rótulo espiritismo, em algum momento, deixará de ser importante.
É difícil de, às vezes, alguns espíritos ouvirem isso, porque fica parecendo que vai acabar. Não, é que vai evoluir. Todos vão evoluir num sentido em que isso será de senso comum. Igual escovar os dentes hoje evita cárie. Então, perceber essas correlações faz muito feliz. Cristina, agradeço, viu? A trazida de hoje dessa missão, estava precisando. Eu falo que de vez em quando vem uns toques na gente que não são ao acaso. Deve ter tido uma sintonia muito boa de você ter me oportunizado de falar sobre esse tema, revisitá-lo. E, ao mesmo tempo, pedir a Deus que não tenha me deixado falar alguma coisa que não esteja em correlação com o que o alto trouxe na minha pequenez. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, que essa casa, se Deus quiser daqui a pouco, de portas abertas, possa nos receber com boas energias. Muito obrigado. Ô, Soares, Neito, nós é que agradecemos, viu, pela sua... só responder aqui o Neitan rapidinho. Ô, Neitan, eu que agradeço, viu? Foi maravilhosa, adorei te ouvir, prestei atenção em tudo que você colocou. Muito produtivo o seu ensino. Que Deus te abençoe e que você continue. Mas, hein, Neito, tá tudo dentro desse capítulo de hoje, né? Muitos chamados e poucos escolhidos, né? Então, daí, a sua participação aí, conosco aí, né? Agradecemos por você estar conosco, viu? Só trazendo para o nosso mundo de hoje, né? Essa questão do muitos chamados e poucos escolhidos, como se fosse um concurso, né, Neito? 500 pessoas, né? E para 2 vagas, muitos chamados e poucos escolhidos, né? Então está dentro do nosso mundo hoje que a gente, né, possa entender isso aí, né, de uma forma que venha nos trazer benefícios, né? Muito obrigado, Neito. Bom, pessoal, chegamos no nosso final, né? Agradecemos aí vocês por estarem conosco. Nós vamos finalizar com a música, né, que o Wagner vai trazer para a gente ouvir. E então você foi escolhido, Neito, para fazer a prece final por nós. Foi escolhido 2 vezes, tá vendo? Ok, vamos lá, então. Agradecemos, Senhor, Senhor, estes momentos de paz, nós te sentimos aqui, em vibrações fraternais da estrada da vida. Conduz-nos ao bem, na alegria ou na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Pai de amor, profunda justiça, a que tanto buscamos nos raciocínios diários, pedimos autorização para o encerramento do trabalho da noite, onde abnegados irmãos no plano espiritual zelaram por nós, cuidando para que as questões do alto fossem trazidas no nível de raciocínio capaz da gente interpretar e entender os ensinamentos. Mestre, que a nossa luz
fruta dessa reunião, possa gotejar na cabeça daqueles irmãos menos aquinhoados dos conhecimentos necessários à evolução, que estão com provações difíceis em hospitais, presídios, na vala, nos vícios, ou mesmo dentro de casa em relações conturbadas, que possamos fazer chegar até eles algo que possa ser feliz. Todos aqueles mentalizados por nós possam receber dessa energia, fazendo que cada vez mais aproximemos da teoria e da prática na vivência com o que o alto nos traz. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado a todos por participar conosco nesse estudo, nessa segunda-feira, e aguardamos vocês aí para quarta-feira, tá? Sejam bem-vindos para mais uma palestra de quarta-feira. Uma boa semana, muita paz e alegria a todos. Boa noite.